graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, amém, irmãos? Porventura tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Só estenda a sua mão, deixa eu ver você. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Aleluia. O Mauro está me visitando hoje também aqui, né, Mauro? Seja bem-vindo. Você já veio antes, né? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória ao Senhor Jesus, né? Se você está perto dessas pessoas, dê as boas-vindas para ela, né? Fala para ela que ela é muito bem-vinda no nosso meio. Glória a Jesus. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Eu creio que Deus vai nos dar hoje uma chave, um princípio espiritual. Eu creio que o Senhor vai nos ensinar a como andar em honra, a como abençoar aqueles que estão à nossa volta, e também vai nos ensinar a ver as coisas que Ele está fazendo na nossa vida crescerem. Vocês querem aprender? Então põe a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco. Nós nos assentamos aqui aos teus pés, Senhor Jesus, para receber da parte do Senhor a tua palavra, o teu ensino. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, esse princípio de noite. Nos dê a tua graça, o teu favor, tua sabedoria, teu discernimento. Nos faça, Senhor, assim como o Senhor é um. Nos faça andar em honra uns com os outros. Nos faça experimentar e dar peso à promessa do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu fico feliz porque hoje é um culto da família. Então todos serão atingidos por essa palavra. Os filhos, os pais, o marido, a esposa, os servos que aqui estão em Cristo Jesus. Todos nós, de alguma maneira, vamos ser ministrados por essa palavra. E, como eu disse, o nome dessa palavra, o título dessa palavra é: tudo que você honra e abençoa, cresce. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Tudo que você honra e abençoa, cresce. E honra é um assunto que nos nossos dias parece que caiu da moda, né? É um assunto que parece que não é um assunto que o mundo gosta, porque lá no mundo, quanto mais questionador você for, confrontador, crítico, parece que você é um pensante, uma pessoa que pensa, uma pessoa livre para pensar. Quanto mais você confronta professores na sala de aula, quanto mais você fala mal de autoridades, parece que você, então, é uma pessoa que, de alguma maneira, é um pensador, um livre pensante nessa terra. Mas, na verdade, irmãos, todo espírito de crítica é um espírito de desonra. Todo espírito de crítica produz um espírito de desonra. E tudo aquilo que você não honra, você não pode receber. Tudo aquilo que você não honra, você não pode receber. Então, o mundo hoje, o mundo lá fora, ele estabeleceu a desonra como algo normal. Então, você desonra os seus pais, não tem problema. Desonra o professor na sala de aula, não tem problema. Você desonra as autoridades, não tem problema. E quando você faz isso produz um problema na sua vida espiritual. Porque você acabou de cortar as fontes que te alimentam. As fontes de proteção que o Senhor estabeleceu. E se você não honra, você não pode receber. Então, se você não honra o professor, você não vai aprender a matéria que ele está ensinando. É impressionante isso. É só você lembrar. Os professores que você honrou na escola, como é que foi? E aqueles que você não honrou, como foi também? Eu tenho uma crise com geometria e trigonometria. Não sei se você já aprendeu isso na sua vida. Mas para mim era muito complexo. Trigonometria, geometria. Por quê? Porque eu desonrava o professor. Impressionante. A matéria que eu tinha mais dificuldade era a matéria que eu tinha mais desonra com o professor. Por sua vez, a matéria que eu tinha mais facilidade era a matéria que eu mais honrava o professor. Por quê? Porque você só pode receber de quem você honra. E a palavra honra, no original, a palavra honra, em hebraico, ela traz um significado para nós. Honra significa kabod. É a mesma palavra que é usada para glória, glória de Deus. Honra significa dar peso. Quando você dá peso ao que os seus pais dizem,
você está dando honra a eles. Quando você dá peso a uma autoridade que fala algo para você, você está dando honra para eles. Quando você respeita o que os seus pais estão dizendo, o que seus líderes estão dizendo, você está dando honra para eles. E quando você dá honra, você abençoa. E quando você abençoa, cresce. Porque tudo aquilo que você honra e abençoa, cresce. Entende? Então, é impressionante, né? Como que um espírito de desonra, ele atinge, nesses dias, principalmente os jovens. A Bíblia fala que nos últimos dias, existe uma profecia, que está lá em Malaquias, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Esse converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, passa por restaurar a honra dos filhos com os pais. Eu não tenho um bom testemunho como filho, até ter um novo nascimento no Senhor. Para você ter ideia, eu era tão desonroso que eu fiquei sem conversar com meu pai, morando na mesma casa, anos. Isso matou a minha juventude e a minha vida. Até o dia que eu encontrei o Senhor, Ele restaurou a minha vida, restaurou meu relacionamento com meu pai. Mas percebe que quando há uma desonra, há morte. Quando há uma desonra, há morte. Porque tudo aquilo que você abençoa e honra, cresce. Quando você abençoa e honra os relacionamentos que você tem, eles crescem, eles aumentam, eles intensificam. Mas tudo aquilo que você amaldiçoa ou desonra, também, ele murcha. E, como eu disse, a palavra honra, no original, que é kabod, significa então, dar peso, atribuir valor a alguma coisa ou alguém. Então, por exemplo, nós temos aqui um médico, Dr. Caio. Médicos normalmente dão diagnósticos, sim ou não? Sim. Médicos são parceiros de Deus, sabia? Porque Deus é pela vida, não é pela morte. Mas médicos, quando eles dão diagnósticos, eles dão um diagnóstico baseado unicamente na ciência, sim ou não? Sim. E nada de errado com os diagnósticos. A única questão é que, apesar do diagnóstico, você também tem a palavra de Deus sobre esta área de saúde na sua vida. Então, agora você está diante de um desafio. Ficar com a palavra do médico, o laudo do exame, ou ficar com a palavra de Deus. Qual que você vai dar mais peso? Qual que você vai atribuir honra? Qual que você vai atribuir peso? Quando você dá peso à palavra de Deus, você está honrando a Deus. E quando você honra a Deus, você é honrado por Ele também. Então, fique com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Pastor, mas o meu corpo está dando esse diagnóstico. Eu estou sentindo, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que você não vê. Você não viu a cura ainda no seu corpo, você não viu ainda aquela situação no seu casamento sendo mudada, você não viu ainda seu filho dando respostas, mas a fé é a certeza e convicção de fatos que não se veem. Você não viu, mas você crê na promessa, atribui glória a Deus, então honra a Ele, peso ao que Ele diz, que seja pesado no seu coração, no bom sentido, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse. Quando você faz isso, você pode ter certeza que o Senhor vem e responde a sua fé. E quando Ele responde a sua fé, o milagre acontece. Você percebe então que honra é dar peso. Qual que é o contrário da palavra honra em português? Desonra. E desonra na Bíblia é kalau. Kalau, em hebraico, significa desonrar, significa desvalorizar, depreciar, tratar com desprezo, fazer pouco caso, não dar a devida atenção, valor ou peso. Outra tradução para kalau é maldição. Então preste atenção
Desonra está ligada com o quê? Maldição. Honra está ligada com o quê? Bênção. Desonra está ligado com maldição. Desonra com bênção. Desculpa. Honra com bênção. Percebe que as duas coisas estão conectadas? E tem um texto na palavra, lá em Números capítulo 23, verso 21, onde a Bíblia diz que Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E essa é uma história interessante. Vocês estão aqui comigo, gente? A Bíblia fala que existia um profeta, então, chamado Balaão. E ele foi pago, contratado, para fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. E aí, a Bíblia diz que ele chegou lá, em cima do monte, para liberar a maldição. Calau, maldição. Quando ele chegou lá em cima, para liberar a maldição, a Bíblia fala que o Senhor não deixou liberar a maldição. Antes, ele pega e diz, olha o que ele diz, verso 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. O que ele fez ao invés de amaldiçoar? Ao invés de falar mal, ao invés de depreciar o povo de Deus, ele falou o quê? Bem. Agora só um detalhe, só abrir um parêntese aqui. Vocês estão comigo aqui mesmo, né, irmãos? Eu estou vendo que os irmãos estão um pouco dispersos, mas preste atenção aqui. Estamos juntos. Preste atenção. Olha, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. E ele falou bem. Para você, então, abençoar alguém, você não precisa dizer, eu te abençoo. Você apenas tem que fazer o quê? Falar bem. Fale bem da sua esposa. Fale bem do seu marido, fale bem dos seus filhos. Corrija-os em casa. Mas na frente das pessoas, fale bem deles. Fale bem. Fale bem do seu pastor, em nome de Jesus. Fale bem do seu líder de célula. Fale bem dessa cidade. Abençoa essa cidade, abençoa o seu casamento, abençoa os seus filhos. Como? Falando bem. É assim que falamos. A Bíblia fala então que quando Balaque viu ele falando bem, ele falou, mas como assim eu te contratei para você falar mal, amaldiçoar? Você foi e falou bem deles, falou que eles não têm iniquidade diante de Deus, e o Senhor está no meio deles. Preste atenção, vou abrir parênteses aqui para você. O povo de Israel estava no deserto nesse momento. Mais de 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças, habitando em tendas. Pergunta, será que no meio deles não tinha ninguém que pecava, não? Será que no meio deles não tinha ninguém que tinha iniquidade? Será que lá não tinha um que brigava com a esposa? Fechava a porta da tenda com mais força? Será que um não dormia emburrado lá na tenda dele? Porque discutiu com a esposa? Ou o vizinho, que era chato? Ou o amigo, ou o primo, ou o irmão, que pisou no calo? Será que não tinha parentes ali que muitas vezes a gente ficava chateado e magoado ali? Mas ao Balaque subir no monte para amaldiçoar, a Bíblia fala que ele não viu a iniquidade do povo de Deus. Não viu desventura. Não viu. O Senhor não viu. Quer dizer que eles não tinham? Tinham. Mas o Senhor não estava tratando eles conforme as suas obras, mas conforme a sua graça, a sua bênção. Uau! Isso aqui para nós também, irmãos, é algo que a gente tem que colocar em prática. Seu marido tem defeito? Sua esposa tem defeito? Seus filhos têm defeito? Seus irmãos aqui na vida da igreja têm defeito? Não é que vocês não tenham, é porque quando Deus olha para você, Ele vê Cristo perfeito. E aí a Bíblia diz, Ele não viu desventura ou iniquidade na Maíra, no Estevão, no Wagner, no Neto. Ele não viu. Não é que você não tenha, mas é porque Cristo está te cobrindo hoje. E porque Cristo está te cobrindo, Deus não te trata segundo a sua obra, segundo as suas
obras, mas segundo a sua graça. Então Ele te abençoa conforme a sua graça. Você ainda discute com a sua esposa, com o seu marido. Você ainda tem problema no relacionamento com seus pais. Mas Deus não viu, e Ele te abençoa. Essa é a graça de Deus, a bondade de Deus. Então, é interessante. Essa garrafa está cheia ou está vazia? É como essa garrafa, irmãos. Tudo depende de como você vê. Tudo depende de como você vê. Você pode ver que essa garrafa está quase cheia, ou ela está quase vazia. Tudo depende de como você vê. Estou quase recebendo a bênção de Deus, ou é difícil demais experimentar da bênção de Deus. Estou quase desfrutando do milagre, ou é impossível que eu viva o milagre. Percebe que tudo depende dos seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Mas se forem trevas, que grandes trevas serão. Então tudo depende do que você vê. Eu te convido hoje a olhar para Cristo, vê-lo, colocá-lo como primazia, dar peso, atribuir honra ao que Ele fala, atribuir peso ao que Ele diz. Porque quando você dar peso, dá glória a Ele, honra o que Ele fala, você pode ter certeza que a bênção está diretamente conectada ao que Ele diz. E quando você crê no que Ele diz, você recebe o milagre. Eu gosto sempre de lembrar isso. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu já falei isso aqui várias vezes. A maior de todas as bênçãos, qual é? Fala comigo, a salvação. Sem salvação você estaria enrolado, não tem outra bênção sobre a sua vida. A salvação é a maior e mais importante bênção. Pergunta, como que Romanos nos ensina e os evangelhos nos ensinam a como ser salvo? Crendo com o coração e confessando com a sua boca. Crendo para a justiça, ou seja, Ele me fez justo. E confessando para o quê? Para confirmar a promessa que Ele fez. Preste atenção, quando você crê e confessa, você recebe o quê? Salvação. Se a maior de todas as bênçãos você recebe crendo com o coração e confessando, as outras bênçãos que você precisa no seu dia a dia, como é que são? Crendo e confessando. Então, se você crê no seu coração que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a você nas regiões celestiais, e confessa isso, apesar de você não estar vendo, apesar que você não viu mudança, apesar que você não viu nada ali sendo transformado, mas você crê, confessa, fala, atribui peso, fala, você declara isso no mundo espiritual. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? A promessa vai se cumprir na sua vida. Então aprenda a ter uma postura de dar honra ao Senhor. O que é dar honra ao Senhor? Falar o que Ele fala. Dê peso ao que Ele diz. Fale o que Ele fala. Olha só o que diz o texto em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Olha aqui. Vai dar certo? Vou ler aqui na minha anotação. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Ele está falando aqui agora com um sacerdote, o sumo sacerdote, chamado Eli. Ele foi um péssimo sacerdote, diz as Escrituras. No período em que Samuel era uma criança. E ele está falando para ele aqui agora. Por que ele foi um péssimo sacerdote? Só para você saber. Porque os filhos dele, os filhos do sumo sacerdote Eli, eles iam para o templo, e eles seriam os próximos sumos sacerdotes. Eles iam para o templo, e a carne do sacrifício, ao invés de esperarem ela ser cozida, assada, eles comiam crua. Isso, diante da lei, era um problema. Além disso, eles separavam a carne para levar para casa, não deixavam fazer o sacrifício. Além disso, eles ainda dormiam com meretrizes dentro do templo. Terrível tempo era esse em Israel. A Bíblia fala que nesse tempo, cada um fazia o que queria. Coisa terrível.
Cada um fazia o que queria. Se ele achasse que era justo matar alguém, ia lá e fazia. Se ele achasse que era justo roubar de alguém, ele ia lá e fazia. Porque quando você não tem uma direção para o povo, eles perdem o referencial. E aí então, a Bíblia fala que Eli, por querer honrar mais os filhos e não discipliná-los do que a Deus, Deus fala isso aqui para ele. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, ou seja, que você permaneça sumo sacerdote, porque os que me honram, os que dão peso ao que eu falo, os que dão peso, valor ao que eu digo, os que me honram, ou seja, honrarei, porém os que me desprezam serão Kalel, em hebraico, que quer dizer o quê? Desonrados ou amaldiçoados. Uau, que princípio. Deus está falando aqui, se você honra o Senhor, e honra é atribuir peso, valor, respeito ao que Ele diz, você será honrado. Mas se você desonra, você também será o quê? Desonrado. Isso é um princípio espiritual que foi estabelecido na palavra. Então, o inverso é verdadeiro. Quando você desonra, você também é desonrado. Olha que interessante. Para Balaque, irmãos. Desculpa, para Balaão amaldiçoar o povo, o que ele tinha que fazer? Alguém lembra? Falar, eu te amaldiçoo? Apenas falar mal. Apenas falar mal. Inclusive, no Novo Testamento, quando se diz o texto sobre falar mal, sabe qual que é a palavra no original? Diabolos. Falar mal é diabolos no grego. Diabolos é um nome do diabo. Todo aquele que fala mal está usando o nome do... Então fale bem. Fale bem da sua esposa mais uma vez. Fale bem do seu marido. Fale bem dos seus relacionamentos na vida da igreja. Fale bem, honre. Honre. Honrar é abençoar. E quando você abençoa, cresce. Preste atenção. Quando o Senhor Jesus, na passagem que fala da figueira, que Ele amaldiçoou a figueira. A Bíblia fala que os discípulos estavam passando, o Senhor viu uma figueira, e Ele foi até a figueira para procurar nela fruto. Ele olhou, possivelmente as folhas estavam verdinhas, Ele olhou, procurou e nada encontrou na figueira. A Bíblia fala que o Senhor disse algo, que jamais comam de ti algum fruto. E Ele foi embora, nada aconteceu naquele momento. É a única maldição que você vê o Senhor Jesus liberando no Novo Testamento, na palavra. A única maldição. É o único milagre liberado através de maldição. E olha, a Bíblia fala que Ele foi com seus discípulos, para onde eles iriam. Ao retornarem, passaram pelo mesmo caminho no outro dia, algumas horas depois. A Bíblia fala que a árvore estava seca até a raiz. E Pedro olhando falou, uau, o que é isso? E Jesus falou, ó homens de pequena fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te daqui e assim sucederá. Jesus falou de fé. Mas preste atenção. Para amaldiçoar a figueira, Jesus falou, eu amaldiçoo a figueira? Ele usou a palavra maldição? O que foi a única coisa que Ele fez? Jamais comam de ti fruto. Falou mal. No que Ele falou mal, foi amaldiçoada a figueira. Então, para você amaldiçoar alguém, você precisa falar, eu te amaldiçoo? Não, apenas fale mal dele. Só que, eu preciso te dizer algo. Maldição, quando é liberada sobre a vida do crente, é igual carta com o remetente com o endereço errado. Volta para onde? Você mandou uma carta para mim, só que você mandou para o endereço errado. Vai voltar essa carta para onde? Para você, filho. Para você. Então, fale bem. Abençoe. Abençoe a sua igreja.
Abençoe os irmãos que estão à sua volta. Abençoe o seu trabalho, abençoe essa cidade, pelo amor de Deus. As pessoas chegam nesse país e falam: aqui é difícil demais, aqui é complicado demais, aqui você trabalha muito, e tudo que você faz parece que não rompe. Todas são palavras de maldição. Você quer mudar as circunstâncias? Mude a sua confissão. Mude primeiro a sua confissão. Depois que você mudar a confissão, você vai ver as circunstâncias mudadas. Esse país é uma bênção. Esse povo é uma bênção. Essa cidade, Porto Santo Lúcio, é uma bênção. Essa região é uma bênção. Aqui é o lugar que Deus escolheu para nós estarmos. Aqui é uma bênção do Senhor. Aqui é a bênção de Deus na minha vida. E onde eu chego também, a Bíblia fala que chegou a bênção de Deus. Eu também sou uma bênção nessa cidade. Você é uma bênção nesse lugar. Essa igreja é uma igreja abençoada. Abençoada pelo Senhor. Sua casa é abençoada. Fale bem. Libere a bênção do Senhor. Porque Jesus já comprou essa bênção para você. Jesus já comprou as palavras de bênçãos para você falar hoje. Apenas diga. Já são suas. É interessante também, em Mateus capítulo 14, verso 19. Veja. Esse momento aqui é um milagre extraordinário que o Senhor Jesus vai fazer. Mateus 14, 19. A Bíblia fala que havia uma multidão ali ouvindo o Senhor há alguns dias já. 3 dias, se não me engano. É muito tempo, não é não, gente? Vocês ficam aqui 1 hora, 45 minutos me ouvindo, já acham que é muito, não é? Não. Só para ver se os irmãos estão aqui mesmo. Mas o Senhor Jesus já estava 3 dias falando. E a Bíblia fala que havia uma multidão de homens, fora mulheres e crianças. Se eu não me engano, eram 5.000 homens. Se eu não me engano. Tem outra ocasião que eram 7.000 homens. Fora mulheres e crianças. Era muita gente. E aí um dos discípulos chegou no Senhor Jesus e falou: vamos despedir o povo, porque nós estamos aqui nesse deserto e eles precisam ir embora, não tem lugar aqui para a gente comprar comida. E eles falaram: o que nós vamos fazer? Jesus falou para ele: dê vocês mesmo a eles de comer. E aí eles perguntaram para o Senhor: mas Senhor, não tem supermercado aqui perto? E mesmo que tivesse, nós não temos dinheiro para poder sustentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Veja, o olhar deles é sempre para a falta e para a necessidade. Sempre para o que não pode e o desafio. Nunca para a promessa de Deus. Esse era o olhar deles ali. E Jesus, quando fala com eles, ele fala: vocês mesmos, dê de comer, dê de alimentá-los. Porque o olhar de Jesus é o da provisão. O olhar de Jesus é o da bênção. O olhar de Jesus é o de abençoar, de honrar, dar peso ao que Deus fala. A Bíblia fala então que André é um dos discípulos de Jesus que eu mais admiro. Porque sempre ele está trazendo uma solução. Em qualquer desafio do ministério de Jesus, ele está lá sempre, não para dar o problema, para lembrar do problema, mas para dar uma solução. E a Bíblia fala: olha, Senhor, não há aqui um menino, talvez um adolescente. Ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ah, mas o que é isso para esse tanto de gente? Jesus pega e fala: olha, mande o povo se assentar. Ele pega o pão e pega os peixes e fala: Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou. E abençoou os pães. Isso em Mateus. Em João, fala que ele apenas louvou o Senhor. Porque tudo que você fala bem, louva. Lembra dessa palavra? Louvor. Fala bem. Tudo que você fala bem, honra. Faz o quê? Multiplica e cresce. A Bíblia fala então que aquele pão, o que aconteceu com ele? Multiplicou. E alimentou uma multidão. Ainda sobraram 12 cestos. Uau! Veja, o Senhor Jesus está nos ensinando a olhar para a promessa, olhar para Ele e reagir de acordo com a promessa. Por isso, mais uma vez, eu vou repetir isso para você. Fale bem da sua casa. Fale bem do seu trabalho. Abençoe o seu trabalho. Abençoe o seu patrão. Abençoe os seus clientes. Por mais difíceis que eles sejam, procure extrair algo de bom deles. Tem um pastor
que antigamente nós o ouvíamos muito. Ele chama Abe Uber. E ele conta um testemunho, que a família dele é uma família de missionários americanos que foram para o Brasil, e eles foram plantar uma igreja lá no Brasil. Hoje é chamada de Igreja da Paz. E ele conta um testemunho, que ele estava com a família dele, com os irmãos, e a mãe dele não falava mal de ninguém. Por mais difícil que a pessoa fosse, ela não falava. Por diversas vezes os irmãos combinavam para tentar ela, para ela falar mal de alguém da igreja. E tinha irmãos na igreja que eram difíceis, complicados. E eles sentavam à mesa para jantar, para conversar. E aí os irmãos combinavam, vamos perguntar daquela pessoa lá da igreja, que tem certeza que a mamãe vai falar alguma coisa. E ela sempre falava bem da pessoa. Sempre olhava para o melhor, ou para a parte boa que a pessoa tinha. E aí um dia eles tiveram uma ideia. Eles falaram, olha, vamos perguntar para a mamãe o que ela acha do diabo. Porque eu tenho certeza que ela vai falar mal do diabo. Aí eles sentaram na mesa. E aí um deles perguntou, mãe, o que a senhora acha do diabo? Todo mundo estava esperando o quê? Que ela fosse falar mal do diabo. E ela disse, sujeitinho perseverante aquele. Nem do diabo ela falou mal. Moral da história, aprenda a falar da parte do Senhor. Aprenda a falar bem. Falar bem é abençoar. E tudo que você abençoa, cresce e multiplica. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo que você amaldiçoa, fala mal, diminui e seca. Por isso que relacionamentos secam, diminuem. Por isso que vínculos se perdem. Por isso que muitas vezes trabalhos se perdem, portas se fecham, porque você não está dando honra e peso ao que Deus já te prometeu naquela área. Vocês estão cansados? Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, Números capítulo 14, verso 7. Números 14, 7. Desculpa. Números 13, 27. A Bíblia fala que Moisés enviou os espias para espiar a terra da promessa. Deus precisa de espias? Não. Deus precisa de espias, irmãos? Para ver como é que está o inimigo, para ver se ele pode ir lá vencer ou não? Não. Então Moisés enviou, não foi Deus que enviou. Um texto diz que foi Moisés, mas outro texto fala que foi o Senhor. Mas eu fico com o texto que foi Moisés que enviou. Porque Deus não precisa de espias. A Bíblia fala que foram quantos espias? 12 espias. 2 deles voltaram falando bem. 10 deles falaram mal. Só que eles não falaram mal, dizendo eu amaldiçoo a terra. Eles apenas destacaram a parte negativa da terra. Vamos ver. Números capítulo 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que enviaste. E verdadeiramente, está falando o que agora? Fala comigo bem. É a única menção de algo bom que eles vão falar nesse texto. É igual aquela pessoa, olha, eu quero fazer uma crítica construtiva. Como que a pessoa que faz uma crítica construtiva começa? Falando uma qualidade. Ó, você é uma bênção. Você é uma grande bênção. Mas, aí você fica com mais, não é verdade? O que está valendo é depois do mais. O antes, você até esqueceu. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Olha, eu quero falar uma crítica construtiva do que nós vimos. Aquela terra que Deus prometeu, verdadeiramente, mana leite e mel. Mas, o povo que porém habita nessa terra é poderoso. Primeira parte ruim que ele falou. Porque comparado com Deus, quem que é poderoso? Ninguém. Segundo, e as cidades muito grandes, ou seja, difíceis. Terceiro, fortificadas, difíceis de entrar nelas, penetrar nelas. Quarto, também vimos ali os Anaques, os gigantes. Quinto, os Amalequitas, que são inimigos. Os Heteus, sexto.
os jebuseus, 7, os amorreus, 8, os cananeus, 9, e aqueles que habitam ao pé do ribeiro de Jordão, 10. Quantas coisas ruins ele falaram da terra? 10. Quantos espiões eram que falaram mal? 10. Para cada um deles tinha uma palavra de maldição. Para cada um deles havia uma palavra de incredulidade. Preste atenção. Fica aqui comigo. Quem fala bem é cheio de fé. Quem fala mal é incrédulo. Quem é incrédulo não possui a promessa. Perde a herança. Quem tem fé, recebe a herança. Experimenta da promessa. Por isso fala bem. Veja, eles falaram 10 coisas depreciando a promessa de Deus. 10 coisas que eles não deram peso ao que Deus disse. Deram mais peso aos inimigos. Isso aqui é uma coisa importante. Muitas vezes nós damos mais valor e peso ao que o diabo está fazendo. Mas eu preciso te dizer, você tem que dar valor e peso ao que Deus está fazendo. Deus nesses dias está salvando. Deus nesses dias está restaurando, está reconciliando, está abençoando, está reconciliando o homem consigo mesmo. Olhe para o que Deus está fazendo, dê peso, dê peso. O apóstolo Paulo nas suas cartas só menciona o nome de Satanás 2 vezes. E muitos ficam o tempo inteiro, nossa, o diabo está muito bravo comigo. Está irritado comigo. Larga de dar peso para o seu inimigo e dê peso para o que Deus está fazendo na sua vida. Porque tudo aquilo que você dá honra, peso, cresce e multiplica. Para que você quer dar honra e peso para o seu inimigo? Aleluia. Mas vamos ver o que Josué e Caleb falaram? Números capítulo 14, verso 7. Esses aqui são cheios de fé. E nós somos do tipo de Josué e Caleb. Interessante. Você que gosta de aprofundar na palavra. Josué significa Yeshua, ou Salvador. Caleb significa gentil. Hoje o Salvador está conosco, gentios. E os gentios, que na verdade são a igreja hoje, porque você não é judeu, certo? Alguém aqui é judeu? Não. Judeus não são gentios, gentios não são judeus. Hoje Yeshua, na sua grande parte, Jesus salvou aquelas pessoas que estão lá fora. Também salvou os judeus que creram nele. Mas a maioria da igreja é composta hoje por gentios. Esses dois estão representando nós hoje. A igreja, o povo de Deus. E olha o que eles disseram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Primeiro, para você honrar, você tem que falar. Para você abençoar, você tem que falar. Foi essa maneira que Deus colocou. Quando nós falamos da parte de Deus, nós honramos e abençoamos. Fale na célula. Por isso que a célula é tão bênção. É um lugar abençoado, porque lá você fala. Mas fale da parte de Deus. Fale dentro da sua casa, da parte do Senhor. Fale lá no seu trabalho, para os seus colegas. Fale da parte do Senhor. Toda palavra de morte lança fora. Fale palavra de vida. E falaram para toda a congregação e os filhos de Israel, dizendo: a terra pela meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Primeira coisa que eles falaram bem. Segunda coisa, se o Senhor se agradar de nós, em outra versão diz, o Senhor se agradou de nós, então nos fará entrar nessa terra. Segunda coisa, o Senhor vai nos fazer entrar nessa terra. Falou bem de novo. Só que agora ele falou mais uma vez de quem? Do Senhor. Os 10 espias em nenhum momento mencionaram o nome de Deus. Nenhum momento. Mas eles já mencionaram 2 vezes. Se o Senhor, continuando, Ele nos dará terra que mana leite e mel. Quarta coisa, eles falaram bem. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Ou seja, dê peso ao que o Senhor está dizendo. A promessa que Deus fez. E não tenham medo deste povo aqui da terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Como pão os podemos devorar. Mais uma vez, falaram bem novamente dos inimigos. Só que agora eles falam dos inimigos como? São nossos inimigos, mas são como pão para nós. O que você faz com o pão? Passa no cabelo? Dorme com o pão? O que você faz com o pão, gente? Come! O que ele está dizendo?
esses inimigos estão aqui para nos alimentar a nossa fé. Nós vamos devorar eles. Quanto mais eles se levantarem, mais nós vamos ser alimentados na nossa fé. Quanto maior for o desafio, melhor vai ser. Porque eu creio que a nossa fé vai aumentar. Por isso eles são como pão. Depois que nós vencermos ele, nós vamos sair mais fortes ainda. Porque depois que você come, você sai mais forte ainda. Mais cheio de força, de energia. É isso que eles estão dizendo. Eles são como pão. E retirou-se deles o seu amparo, a sua proteção. Mais uma vez, falou bem. O Senhor é conosco. Não o temais. Uau! 7 coisas que eles falaram. As 7 coisas foram coisas ruins, irmãos? Boas. Só palavras de bênção. Só palavras dando honra ao Senhor. Glória ao Senhor. Aprenda a dar glória a Deus. Aprenda a falar bem de Deus. Aprenda a falar o que Deus diz. Por fim, mais uma vez, meu segundo fim. Gênesis capítulo 12, verso 3. Deus aqui está chamando Abraão. E ele diz para Abraão, olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem. Preste atenção. Alguém lembra qual é a palavra para honra que eu falei mais cedo? Ninguém está prestando atenção. Meu Deus. Como? Kabod. Obrigado, tradutor. Kabod. Preste atenção. Kabod, lembra disso? Dar peso, glória, honra. Abençoar o que te abençoar. Eu abençoarei o que te abençoar. Eu darei glória, honra a quem te abençoar, Abraão. E amaldiçoarei os que Calel falarem mal de você. Meu Deus, preste atenção, isso aqui é muito importante, porque Deus está prometendo para Abraão aqui uma coisa: se você falar bem do povo de Abraão, você vai ser o quê? Honrado, abençoado. Mas se você falar mal, Calel vai secar, você vai secar, vai ter que viver uma vida seca no deserto. Uau! Então ore para que os seus inimigos falem bem de você, para eles serem abençoados. Ore para que as pessoas à sua volta falem bem de você, para elas serem também abençoadas por sua causa. Fale bem das suas autoridades. Fale bem dos seus pais, filhos. Fale bem dos seus pais. Fale bem do seu marido, do seu cônjuge. Fale bem. Agora é para encerrar mesmo. Olha que interessante esse texto. João capítulo 8, verso 48. João 8, 48. Verso 47. Um verso anterior. Jesus, nesse texto, está dizendo o seguinte: quem é de Deus? Quantos aqui são de Deus? Não tenha dúvida, você que foi salvo, você é dele. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês, fariseus, não me dão ouvidos. Quando ele fala aqui, vocês não me dão ouvidos, vocês não dão peso, atribuem peso, honra, é o que eu digo. Porque vocês não são de Deus. Vocês não dão valor no que eu estou dizendo. Sua mãe já te disse isso? Você não está dando valor no que eu estou te dizendo, meu filho? Sua mãe já te disse isso? Já, Felipe? Preste atenção. É a mesma coisa. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui. Fariseus, vocês não estão dando peso, honra ao que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo são palavras do Pai, de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos. Eu falo com vocês, vocês viram o rosto. Você já virou o rosto para sua mãe quando ela está falando com você? Virou as costas para ela? Porque vocês não são de Deus. Próximo versículo. Responderam. Olha o que eles vão dizer a respeito do Senhor agora. Responderam os judeus e disseram: porventura não temos razão em dizer que você é um samaritano, ou seja, de um povo amaldiçoado, e você tem demônio. Falou que Jesus era o que, irmãos?
endemoniado. Que audácia, que coisa terrível. Chamou o Senhor Jesus de endemoniado. Não fale para um irmão perto de você, seu endemoniado. Fala isso para ele não. Isso não é bênção. Próximo. Replicou Jesus. E eu fico impressionado é que o Senhor ainda teve a paciência de responder. Eu já teria apelado e teria ido embora. Ele não, ele respondeu, ele falou, muito pelo contrário, eu não tenho demônio, porque eu honro meu Pai, e vocês me desonram. Eu dou peso ao que meu Pai fala, eu dou peso à palavra que meu Pai liberou, eu dou peso à promessa do meu Pai, eu dou peso àquilo que Deus fala, eu dou peso. Por isso eu não tenho demônio, porque eu honro o meu Pai. Mas vocês, Kalel, são amaldiçoados, vocês são desonrosos, vocês andam em desonra. Mas aqui tem uma coisa interessante, que eu quero que você chame a atenção. Jesus está nos dando aqui um diagnóstico. O médico dos médicos está nos dando agora um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Qual é a certeza que você não está debaixo de influência de demônios? Qual é a certeza que você não está debaixo de influência de demônios? Que eu honro o meu Pai. Eu ando em honra. Quando eu estou na honra, andando em honra, eu estou debaixo da influência do Espírito Santo. Mas quando eu ando em desonra, quando eu ando não dando valor, peso, atribuindo peso ao que Deus fala, ao que as minhas autoridades dizem, eu ando então em desonra. E andando em desonra, eu já estou debaixo de influência de demônios. Uau! Uau! Por isso, lança fora da sua casa a desonra. Lança fora da sua vida a desonra. Seja aquele que se levanta para abençoar. O pastor que pregou aqui domingo passado, pastor Rafael, um grande amigo que eu tenho, ele estava me testemunhando. A igreja que ele está pastoreando hoje tem 10 anos. Ele foi lá plantar a igreja. Começou numa garagem, como ele disse aqui no culto passado. Com mais alguns irmãos, tinham 20 irmãos. Hoje são mais de 5.000 irmãos, contando adultos, jovens e crianças. É uma das nossas maiores igrejas que nós temos no Brasil. Ele estava contando. Pastor Paulo, toda vez que eu chegava na cidade, no trevo da cidade de Uberlândia, que é onde é a igreja, eu começava a abençoar aquela cidade. Eu abençoava, aquele lugar é o lugar que Deus nos plantou, que mana leite e mel, é o lugar que Deus reservou para nós. Ali está a bênção do Senhor. Eu vejo aqui a igreja do Senhor crescendo, e eu faço isso todas as vezes que eu estou chegando na cidade dirigindo. Eu libero a bênção do Senhor sobre aquele lugar. Eu falo bem daquele lugar, eu falo bem aonde eu vou, eu falo bem da minha igreja, eu falo bem do povo que caminha comigo, eu falo bem deles. E toda vez que eu faço isso, eu percebo o Senhor aumentando, multiplicando e crescendo mais o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Falei, uau, é isso. Por isso, a partir de hoje, fale bem da sua igreja, fale bem dessa cidade, fale bem do seu trabalho, fale bem da sua casa, fale bem da sua família. Pastor, mas eu não posso ignorar os fatos. Eu não posso ignorar que meu marido me desrespeitou. Preste atenção. Eu ia encerrar, mas vou continuar. Só mais um instante. Preste atenção. Abra para mim, por gentileza, o texto de Provérbios. Deixa eu achá-lo aqui. 31, que fala da mulher virtuosa. Deus ministrou tanto o meu coração. Provérbios 31, 28. Vamos ler? Pode ficar de pé. Porque os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor são o quê? Renovados, fortalecidos. Vamos ficar de pé. Volta um versículo. Verso 27. Aqui é uma descrição da mulher virtuosa. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Sua esposa é uma mulher virtuosa. Amém? O texto começa dizendo, olha,
mulher virtuosa, quem a achará? Está lá no versículo inicial. Mas aqui tem umas coisas interessantes. Verso 28. Olha o verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam virtuosa, ditosa, honrada, abençoada. Filhos, chamem a sua mãe de ditosa, abençoada, honrada, mulher de Deus. Seu marido a louva. O que é louvar? Falar bem. O que o marido da mulher virtuosa faz? Fala bem dela. Fale bem da sua esposa. O que eu percebo então aqui, com esse texto, o Senhor querendo nos ensinar algo. A mulher virtuosa está dentro da boca dos filhos e do marido. A mulher virtuosa se manifesta através da boca dos filhos e do marido. Quando os filhos e o marido falam bem, a mulher virtuosa se manifesta. Toda mulher que nasceu de novo é uma mulher virtuosa. Ela só pode manifestar as virtudes a partir do momento que o pai ou o marido e os filhos começam a falar bem dela. Valorize, louve a sua esposa. Fale bem dela para as pessoas. Não fala para as pessoas, nossa, minha esposa, você não sabe, é difícil demais. Meu Deus. Não, fale bem. Fale daquilo que você quer ver, não daquilo que você está vendo. Fale da parte do Senhor. Porque quando você fala, honrando, dando peso, abençoando, cresce e multiplica. Queria que o pessoal do louvor subisse aqui, rapidamente. Sabe, depois de uma palavra dessa, o que nos resta é orar. Mas não só orar. Pedir ao Espírito Santo para mudar a nossa confissão, mudar a nossa fala. Pedir para que o Senhor mude o que nós falamos. Então eu queria fazer algumas coisas aqui agora. Primeira coisa que eu sinto no meu espírito, de nós fazermos, é abençoar essa região. Abençoar essa cidade. Essas cidades que aqui estão em volta aqui dessa região. Abençoar, declarando que os céus estão abertos sobre essa cidade. Os céus estão abertos sobre os irmãos que moram nessa cidade, nessa região. Abençoe toda a região. Abençoe as pessoas. Declaro que aqui é a terra que mana leite e mel, que o Senhor nos deu por herança. Abençoa. Não defraude a terra. Não fale mal do lugar que Deus te plantou. Fale bem. Fale bem. Então, vamos começar fazendo essa tarefa agora? Vamos orar por essa cidade? Vamos? Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, intercedemos e abençoamos esta cidade. Eu declaro que esta é a terra que o Senhor nos plantou. Essa é a terra que o Senhor nos deu por herança. Esse é o lugar que o Senhor nos deu, Senhor, para desfrute do Senhor e desfrute, ó Pai, dos milagres que o Senhor tem para nós nesses dias. Pai, nós cremos que é deste lugar que o Senhor nos plantou, que o Senhor, ó Pai, vai liberar provisão, vai liberar bênçãos, vai liberar restauração, cura. Eu declaro que essa cidade é uma cidade abençoada. Oh, as famílias aqui são abençoadas, porque a igreja está aqui. Oh, nós declaramos que esse lugar é abençoado, as autoridades são abençoadas. Oh, os policiais, oh, aqueles que são investidos de autoridade, todos eles são abençoados. Declaro que a paz sobre os muros dessa cidade, a paz sobre essa cidade, a paz sobre essa região, a paz sobre cada região que nos cerca. Nós declaramos que a paz, há bênçãos da parte do Senhor. Os anjos do Senhor são enviados a este lugar. Os anjos do Senhor, oh, enche esse lugar, enche essa região. Eu declaro que aqui é o mover do Senhor acontece. O evangelho do Senhor é pregado, o evangelho do Senhor é proclamado, as virtudes de Cristo são liberadas. Eu declaro em nome de Jesus que vidas são salvas, vidas são libertas de vícios, vidas são libertas esses dias. Nós cremos e concordamos que esta cidade é abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Ainda orando, hoje é um culto que nós oramos muito.
quero que você ore agora pela sua casa. Ore pelos seus filhos, se você tem filhos. Se você não tem filhos, ore pelos filhos que virão. Ore pelo seu casamento. E se você não é casado, ore pelo seu futuro cônjuge. Comece agora a abençoar, a declarar que é bendito, que é abençoado, que é terra frutífera, que é um coração frutífero o seu cônjuge, que o seu cônjuge é alguém que recebe a semente da palavra e ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Eu declaro sobre a família, as famílias são famílias benditas, como diz as escrituras. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu declaro que na sua casa repousa a bênção do Senhor, a proteção do Altíssimo. Oh, vocês estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O casamento de vocês é guardado, a casa de vocês é guardada, os filhos são guardados deste mundo, os filhos são guardados das influências desse mundo, os filhos são guardados pelo Senhor. O Senhor os guarda, o Senhor os livra do mal, o Senhor os livra do maligno. O Senhor é por nós, o Senhor é para a nossa casa, pela nossa família, o Senhor é por nós, o Senhor é por você, filho, o Senhor é por você. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Sabe, o Senhor disse que aqueles fariseus não davam peso à palavra dele, mas nós somos um povo que damos peso, honra ao que o Senhor diz. E uma coisa que o Senhor fala nas escrituras é que aquele que vier a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Se hoje você quer se entregar ao Senhor, talvez você nunca fez essa oração hoje, até hoje, de entrega, essa confissão, eu gostaria que você repetisse a oração comigo. E você que já fez a oração e já se entregou, apenas repita, concordando comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu honro e creio no que o Senhor diz. E eu creio que o Senhor disse que me salvou. Naquela cruz, o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, recebendo a minha maldição, as minhas enfermidades. Senhor Jesus, eu creio que não há mais dívida e nem condenação para a minha vida, porque o Senhor me salvou, e hoje, pela fé, eu recebo a promessa de salvação por meio da tua obra esta que foi concluída, da qual eu não posso acrescentar mais nada, apenas crer. Por isso falo hoje, por isso declaro hoje, porque creio. Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.